bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma semana acabou e mais uma semana começa hoje. Que bom! Nós temos visto os dias, pelo menos eu tenho sentido, os dias passarem muito rápidos. E nós temos, ao nosso tempo, do nosso jeito, aproveitado os nossos dias. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos mantido em segurança, nada tem nos faltado. O Senhor é um Deus bom, misericordioso, gracioso e a cada dia nos abençoa. Nós estamos aqui nos últimos dias do mês de setembro, indo então para o mês de outubro, o mês 10 do nosso calendário. Talvez a gente nunca tivesse imaginado que passaríamos por uma situação dessa, não é? Eu me lembro como se fosse hoje, quando disseram que as escolas não funcionariam, então que iriam fechar as escolas por causa da pandemia do coronavírus. Eu me lembro de comentar com uma amiga que a escola vai ficar fechada por 10 dias. E eu brinquei com os meus filhos que eu seria professora deles por 10 dias. E agora nós estamos entrando no mês 10 e nós continuamos ali da mesma maneira, do mesmo jeito. O Senhor é Deus e dono dos nossos dias e do tempo. Um dia para o Senhor não é como o nosso, mas nós sabemos e podemos dizer que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000. Que nós preferimos estar na casa do Senhor, estar com o Senhor, do que em outro lugar. Junto com o mês de outubro, talvez também esteja chegando o dia de podermos nos reunir um pouco melhor e mais de perto, não é? O governo do nosso estado tem, então, já repensado, as igrejas já podem receber mais pessoas, antes podia receber uma porcentagem, agora já pode receber um pouco mais de pessoas, e assim nós vamos caminhando, e o Senhor cuidando de tudo. Hoje ainda, domingo, esse que é o dia do Senhor, nós estamos reunidos assim, você na sua casa e nós aqui em nossa casa. Mas em breve, e eu creio que muito em breve, estaremos juntos. Espero que você esteja animado, espero que você esteja saudoso de estar juntos. E se caso nesse tempo você tenha se acostumado, se acomodado em ficar em casa, em assistir os cultos, ainda de pijama, tomando um café, que você se anime, que você peça ao Senhor ânimo novo, renovado, para estar na presença do Senhor em breve, né? Num dia como esse, levantar das nossas camas e caminharmos até a casa do Senhor. Que você esteja esperançoso e com o desejo de em breve fazer isto. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por mais um dia e pedir que Ele nos abençoe e fale conosco mais uma vez nesta manhã. Feche os seus olhos aí onde você estiver e vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigado porque nesta manhã nós podemos levantar de nossas camas e nós estamos aqui prontos para receber a Tua palavra. Sabemos que o Senhor vai falar conosco, porque quando nós abrimos a Tua palavra, o que nós ouvimos é a Tua voz. Então fale conosco com aquilo que neste dia nós precisamos ouvir. Que a Tua palavra, como sempre, seja clara, seja esclarecedora, que nós possamos de fato crer naquilo que vamos estudar. Cuida do Teu povo, dê a todos nós o desejo de estarmos juntos novamente e que em breve, muito em breve, nós possamos fazer isto, estar na Tua presença. Abençoe este dia,
que é todo seu. Obrigado por estarmos com nossas famílias. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Há um cântico que eu particularmente não conhecia e vim conhecer aqui em Santa Catarina, que é o cântico que se chama A Minha Força. Esse cântico tem tudo a ver com o que nós vamos ler hoje, o Salmo de número 73, escrito ali pelo nosso irmão Asaf. Então, nós vamos cantar este cântico e depois faremos a leitura deste salmo. Vamos cantar A Minha Força. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Vamos do começo mais uma vez? A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Amém. Que este realmente seja um canto nosso, que nós possamos cantar isto todos os dias, mesmo em dias de escuridão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 73. Nós temos lido um salmo por domingo e hoje é o dia do Salmo 73. Como nós temos estudado nas quintas-feiras, se você ainda não conseguiu estar em nenhum estudo, organize-se aí para o próximo. Nós temos estudado o Salmo de número 119, mas o pastor fez ali um resumo do livro dos Salmos, e este Salmo de Asaf, o 73, é o salmo que dá início ao livro de número 3 dos Salmos.
Então, Salmo de número 73. Esse salmo tem 28 versículos e tem um trechinho que eu tenho certeza que você conhece. Então, vamos ler todos juntos. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura que vamos fazer. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração, com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, como é bom, né? Ouvir esta palavra. Eu estava de um jeito, mas todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro com quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Meus irmãos, às vezes nós estamos passando por momentos assim como Asaf, de dificuldade com os nossos inimigos. Inimigos que talvez não estejam à nossa porta nos espreitando, talvez não hajam de violência conosco, com o nosso corpo, com a nossa família, mas inimigos que trabalham contra nós, contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos. Inimigos nós mesmos, a nossa carne, que militam contra tantas coisas que nós fazemos. E nós enxergamos tudo isso. Mas como é bom, ainda que em momentos difíceis, nós conseguirmos olhar para o Senhor e com fé, com o coração cheio de esperança,
nós conseguimos dizer assim, olha, estou passando por tudo isso, fico até cansado, desolado, todavia, olha, é tudo isso, mas entretanto, mesmo assim, eu estou sempre com o Senhor. Ele segura na minha mão. Então, o Senhor faz isso com os meus inimigos. Isso nós temos que crer. Quanto a mim, há aí um tom de diferença. Por que às vezes os perversos progridem tanto e têm tantos prazeres e tantas alegrias? Porque eles crescem tanto? As coisas deles ficarão por aqui porque são terrenas, mas as nossas são eternas. Eles podem até prevalecer aos olhos deles, mas nós sabemos em quem nós cremos. Quanto a mim, eu sei em quem creio. O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. E isso nós só conseguimos enxergar. Esta esperança nós só conseguimos renovar pela fé que nós temos no Senhor. Há um hino do nosso inário, o hino de número 92, que diz que o Senhor promete fazer grandes coisas por nós e conosco. Diz que o Senhor realizou muitas maravilhas. Nós estávamos falando sobre o povo de Israel esta semana com as crianças e dissemos que esta história do povo de Israel é a minha história e a sua história, a história do nosso povo, da nossa família. Quantas maravilhas Deus realizou por aqueles que confiaram. Deus realiza suas obras naqueles que confiam. E este hino termina com uma estrofe dizendo assim: sim, creiamos no que Deus nos prometeu, porque jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá as promessas que nos deu. O Senhor irá contemplar a nossa fé. Vamos cantar o hino de número 92? Não me deixe cantando sozinha. Vamos cantar todos juntos. Hino de número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem a fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará.
Meus irmãos, esta semana nós louvamos ao Senhor por um aniversário de casamento. A nossa amiga e irmã Suzy e o Flávio fizeram mais um ano de casados. Que bom! Como é bom completar aniversário de casamento, né? Saber que o Senhor está sustentando. Todos nós estamos aí rumo aos 69 anos de casados, ali como o seu Benhur e a dona Rose, não é? 68, 69 anos. E a Suzy e o Flávio caminharam para mais perto desse número esse ano. Deus abençoe a Suzy e o Flávio. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, todo mundo sabe quem é o Flávio, né? Porque o Flávio já cuidou de toda a criançada desse balneário Camboriú. Todo mundo sabe quem é a tia Suzy e o tio Flávio. Que Deus abençoe a Suzy, o Flávio, que a Suzy continue servindo ao Senhor, e o Flávio também abençoando as pessoas, as famílias com tanto zelo, né? Com tanto cuidado. E também quem fez aniversário, quem completou mais um ano de vida, foi nosso irmão Nazildo. Nazildo, então, fez aniversário. Deus abençoe, Nazildo. A gente não pôde ir aí na sua casa comer aquele bom churrasco, né? Deus abençoe a sua vida, Nazildo, para que você seja a cada dia mais abençoado pelo Senhor. Nós louvamos a Deus por essas duas famílias. Meus irmãos, nós também vamos orar. Não foi nada grave, mas nosso irmão William, essa semana teve um pequeno acidente e quebrou ali o dedinho mindinho. É mindinho, né, gente? Mindinho. Acho que aqui é. E nós vamos orar para que o Senhor esteja tratando, né? Ele precisa desse dedo das suas mãos para o seu trabalho. Eu acho que ele não parou de trabalhar, continua trabalhando, mas que o Senhor ali cure, tire toda a dor, não é? E que o William siga fazendo as suas atividades. Antes de nós orarmos para passar para a lição, eu tenho 2 avisos. O primeiro é que as crianças da nossa igreja receberam os seus materiais e todo domingo tem aí a aula também gravada. A aula das crianças está no YouTube. Eles estão estudando a vida de Davi e começaram a estudar a lição de hoje sobre o novo rei de Israel. As mães receberam, né, o link para a aula e as crianças, então, também estão fazendo aula aí junto conosco. E agora, irmãos, um recado muito, muito importante. É motivo de nós louvarmos ao Senhor, de bendizermos ao Senhor, de glorificarmos ao Senhor. Nesse tempo todo de pandemia, e que a igreja ficou fechada e que agora estamos voltando às atividades, ainda assim, esse Deus que cumpre as suas promessas trouxe gente para a nossa igreja. É só pela graça, porque como é que nós estávamos saindo para alcançar estas pessoas se a ordem era ficar dentro de casa? Mas o Senhor faz isto, né? E o Senhor fez isto, não olhou para nós, para as nossas imperfeições, mas o Senhor trouxe, em meio a essa pandemia, pessoas para o hall de membros da nossa igreja. E então o número que começou pequenininho tem crescido para honra e glória do Senhor. E hoje, no culto presencial, às 18 horas, a nossa igreja estará em festa. Festa aqui, festa no céu, porque a nossa igreja estará recebendo novos membros. Eles fizeram durante a pandemia, online, o curso da classe de catecúmenos, foram acompanhados pelo pastor Felipe, serão ouvidos agora à tarde pelo conselho da igreja e à noite serão recebidos, então, como novos membros da nossa igreja. Que alegria! Então, por este motivo tão especial, você que não faz parte do grupo de risco, que está gozando de saúde,
que tem feito suas atividades normais, tem ido ao trabalho, tem ido ao supermercado, à farmácia, consegue sair. Você com todo cuidado, a nossa igreja está preparada para isso, né? As pessoas estão sentando separadas, usando máscara. Se você pode, hoje o convite é especial. Para que você, às 18 horas, você que é membro da nossa igreja e puder, esteja às 18 horas na nossa igreja, para abraçar esses irmãos que hoje se tornarão membros da congregação de Balneário Camboriú. Se você pode ir, você deve estar lá para louvar ao Senhor por esses irmãos. O nosso culto também será transmitido pelo Facebook às 18 horas, mas aqueles que puderem estar lá para nesse momento tão contente, tão alegre, participarem com os nossos irmãos, serão muito bem-vindos. É uma grande alegria poder celebrar isso com os irmãos. Muito bem, vamos orar e vamos para a nossa aula, pedindo ao Senhor que fale conosco, continue a falar conosco nesta manhã. Feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos porque não merecemos nada, mas o Senhor, com graça e misericórdia, olha por nós e nos abençoa. Obrigado por esses irmãos que decidiram ser membros de fato da nossa igreja, participar do corpo desta igreja. Irmãos que estão dispostos a trabalhar, a te servir, a continuar crescendo em graça e sabedoria. Obrigado porque mesmo em meio a essa confusão, o Senhor esclarece todas as coisas e nos dá alegrias como esta. Senhor, aqueles que puderem, que o Senhor os encorajem a estar na tua casa hoje, para juntos recebermos estes irmãos e celebrarmos a vitória em Cristo Jesus. Abençoe, continue a abençoar a vida da Suzy e do Flávio. Abençoe este casal, os seus filhos, os seus 3 filhos, as suas noras, para que todos sejam alcançados pela tua palavra e pelo teu amor dia a dia. Obrigado pela vida da Suzy e do Flávio, por mais um ano de casados. Também te louvamos pela vida do nosso irmão Nazildo, que o Senhor continue a abençoar, para que ele também continue te servindo com ânimo, com muita alegria, continue te conhecendo e ensinando aquilo que ele sabe. Abençoe a Geusa, as crianças, abençoe seus filhos, a sua casa. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida do Nazildo. Te louvamos pelo teu cuidado com o William. Pedimos para que o Senhor dê a ele pronta recuperação, para que ele volte às suas atividades normalmente, sem dores e sem incômodos. Te louvamos, Senhor, pela vida do Wagner, dos exames que foram feitos, das respostas que o Senhor tem dado. Abençoe a ele e a Tânia, para que prossigam nesta caminhada e que o Senhor também os proteja e cuide da saúde do Wagner. Fique também com os nossos irmãos, Amorim, o seu Benhur, Dona Rose, a Neuza, o Jura. Esteja com todos nós, esteja nos dando saúde e vigor para continuarmos louvando o teu nome. Nos abençoe durante esta aula, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo, que o Senhor os abençoe e os guarde. Deus abençoe.
Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos continuando a nossa escola dominical, depois desta preparação, desta abertura e deste momento devocional também, de enriquecimento para a nossa alma. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e dizer da nossa alegria de poder estudar a palavra de Deus juntos em mais este domingo. Domingo com um tempinho mais fechado aqui, né, em Balneário Camboriú, mas não deixa de ser um ótimo dia para descanso, um ótimo dia para devotar ainda mais o nosso coração ao Senhor, com maior tempo ou com melhor qualidade de tempo, buscando o Senhor e em sua palavra. Meus irmãos, nós vamos então continuar a nossa sequência de estudos no livro do Apocalipse. Você já viu aí, eu vou colocar aqui de novo. Nós continuamos aí com a nossa sequência de estudos nesta série que estamos chamando de Breve Virá. E hoje nós vamos estudar sobre a terceira carta, a terceira igreja ali do livro do Apocalipse. Os irmãos se lembram, o Senhor Jesus se revela ao apóstolo João em uma visão e diz a ele, dá a seguinte ordem: o que você vê, você escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, a região onde hoje é a Turquia. Então nós já temos caminhado com algumas questões contextuais, naquilo que a gente tem, né, mesmo com limitações, mas aquilo que a gente tem de informação, para que também o nosso entendimento sobre o texto, sobre a palavra de Deus seja mais amplo, né? Deus tem nos dado estas ferramentas. Temos visto algumas questões geográficas ali, contextuais e também do próprio texto bíblico e, por fim, extraímos lições para o nosso viver. Nós vamos então abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e hoje vamos estudar a igreja que estava em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. E assim então nos diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, te louvamos pela tua palavra que acabamos de ler. O Senhor nos fala através dela. Então, ó Deus, te agradecemos muito porque mesmo com nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações, agora, neste momento, podemos ouvir a tua voz nos falar.
mas por causa das mesmas limitações e do nosso pecado, ó Deus, carecemos da ação poderosa do Teu Santo Espírito em nosso coração, para que estas palavras que acabamos de ler e ouvir possam, ó Deus, ser encravadas em nosso coração, alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé, e não apenas, ó Deus, sendo objeto de estudo nosso para a nossa curiosidade, mas para a transformação e aperfeiçoamento da nossa vida. Tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, um dos textos, talvez dentre as 7 cartas, mais curioso, porque você já deve ter ouvido muita coisa acerca de algumas figuras colocadas aqui pelo Senhor Jesus, tanto do maná escondido quanto da pedra branca, e nós não vamos inventar a roda aqui também. Entretanto, vamos trabalhar aqui com aquilo que, em geral, os nossos irmãos, desde há muito tempo, com o estudo da palavra, têm sustentado. Mas há algumas questões que ainda mesmo há uma variedade um pouco maior do que o comum de interpretações para determinada figura. Nós precisamos nos lembrar uma coisa: o livro do Apocalipse não é literal, em grande parte. Portanto, as figuras que são utilizadas, as ilustrações utilizadas, são de fato ilustrações, figuras que apontam para algo real, né, que apenas colorem com cores vivas mesmo alguma coisa que vai acontecer, que já aconteceu, né, ou que está acontecendo. Estas cartas têm este propósito, e o Senhor Jesus é maravilhoso na condução do ensino às suas igrejas. Nesta de Pérgamo, ele coloca muitas questões contextuais. Nesta carta, ele vai direto ao assunto. Todos sabem do que está acontecendo. E o Senhor, ainda assim, com esta clareza, utiliza algumas figuras para tornar o entendimento ainda mais concreto, por assim dizer. Nós somos assim, né? Muitas vezes falamos, mas conseguimos entender melhor as coisas quando vemos ou quando alguém utiliza uma ilustração para exemplificar aquilo que quer ser dito. E assim também é a palavra de Deus, em especial neste livro repleto de figuras. Vamos então, meus irmãos, caminhar aqui com o nosso estudo, antes, porém, recordando daquilo que nós vimos na semana passada, né? Nós estudamos a igreja que está em Esmirna na semana passada e concluímos da seguinte maneira: enfrentar injustiças sendo inocente e dificuldades financeiras sendo um trabalhador honrado são dificuldades que todos os crentes estão sujeitos a enfrentar. Portanto, se você está vivendo alguma dessas coisas, faça como Cristo exorta os irmãos de Esmirna a fazerem e resista, porque a recompensa de Jesus é garantida a todos os que perseverarem até o fim. Nós falamos ali da pobreza daquela cidade, daquela igreja, perdão, não da cidade. Pelo contrário, a cidade era rica, né? Mas a igreja passava por questões financeiras ali pelo fato de professarem a fé em Jesus. Então, havia algumas restrições, né? Algumas sanções políticas, econômicas para aquela igreja. E assim, ainda assim, o Senhor Jesus lhes faz promessas. Pois muito bem, vamos à nossa carta de hoje. Nós já lemos e nós vamos fazer como já temos feito. Vamos procurar aqui, talvez de maneira mais gráfica, esboçar todo este conteúdo da carta. E eu, como já tenho feito, tenho trazido também algumas questões que nós temos, né, na internet, de registros arqueológicos, registros históricos sobre essas cidades que nós estamos abordando. Então, essa é uma das
figuras aqui, bem como a primeira, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa é uma questão ali da cidade de Pérgamo, né? Ó, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Esse também e esse também. São pontos ali da arqueologia. Daqui a pouco nós vamos ampliar um pouco mais disso. Questões da história. Então vamos ver aí, em resumo, como está colocada esta carta. A carta começa com a mesma abertura de todas as outras. Ela é direcionada ao anjo da igreja na cidade de Pérgamo. Até aqui na nossa caminhada já deve estar tranquilo para você que a referência aqui ao anjo da igreja é ao ministro daquela igreja, ao seu pastor, né, como nós já temos trabalhado ao longo dos nossos estudos. E, por meio dele, a toda a igreja. Também nós temos considerado que a composição dos ensinos destas 7 cartas se aplica a toda a igreja de Cristo, de todas as eras, a partir desta emissão aqui da carta, né? A partir dali, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, de todas as eras. Olha eu ilustrando aqui, apenas para que nós entendamos o que eu quero dizer, é como o Senhor Jesus faz nas bem-aventuranças, né? Todo cristão precisa ter todas. Nós também aplicamos esse entendimento às cartas. Sim, elas foram escritas às igrejas daquela cidade. E nós temos visto, inclusive, com as pesquisas que, de fato, essas cidades existiram. A história com relação aos cristãos é verídica, né? Perseguição àqueles que sustentavam a fé cristã é verídica. Mas ainda assim, ela tem aplicação para toda a igreja de Cristo, tem aplicação para mim e para você. Então, como ela está posta? Ela é direcionada ao anjo da igreja e, por meio dele, a toda a igreja. Há aí uma exortação: arrepende-te, senão venho a ti com a espada da minha boca. Então, esta é a exortação. A carta é enviada e há esta ordem, né? Arrepende-te, senão venho a ti com a espada da minha boca. E aí uma promessa final: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido e um novo nome. Então, meus irmãos, as pontas estão colocadas aí e nós vamos ver então o que está no centro de toda esta carta, de todas estas informações. Veja só, eu vou ampliar para que você veja. Essa é uma ilustração da cidade de Pérgamo, uma cidade com alguns aclives na sua geografia. É uma cidade que tinha ali 3 níveis de altura mesmo, né? Então você vê mais lá em cima, já no topo da imagem, alguns prédios públicos, bem no nível do centro ali, com aquelas colunas, a região onde era a Acrópole, que eles chamavam, a região do centro ali da cidade. E este nível inferior, meus irmãos, é o nível onde ficava o altar de Pérgamo. E daqui nós vamos ver por que o Senhor Jesus inseriu esta ideia aqui daqueles que sustentam a doutrina de Balaão, no verso de número 14, que diz que assim como Balaão fez no passado, e nós vamos ler esse texto, naquela época, na cidade de Pérgamo, dentro da igreja de Pérgamo, havia pessoas que sustentavam que os crentes deviam sacrificar a ídolos e praticarem prostituição. Prostituição na adoração, né, que Deus utiliza mesmo, essa ideia de idolatria como prostituição, mas também de serviços cultuais, né, que nós sabemos na história bíblica que acontece várias vezes. E isso acontecia nesta região aí inferior da cidade, no altar de Pérgamo. Se você, como eu, precisa de óculos, dá uma ajustadinha e você vai notar que tem, bem neste nível inferior, saindo uma fumacinha ali. Era onde as pessoas iam sacrificar. Sacrificar a quem? Nós já vamos ver. Não era apenas um Deus, né?
mas vários que naquela região eram adorados. Precisamos nos lembrar que esta região foi influenciada, muitíssimo influenciada, pelos gregos, né? Então, inclusive nas suas questões religiosas. Então não havia apenas um Deus, né? Vários e vários deuses. Mas este era imagine só, né? Assim como a gente tem dispositivos públicos, né? Biblioteca, questões de esporte, havia também um lugar para culto público, né? Então você que tivesse a sua fé, a sua fezinha, você podia ir ali e sacrificar no altar de Pérgamo. Eu tenho uma imagem deste altar que foi replicado no Museu de Berlim. E isso, meus irmãos, olha só, em tempos de pandemia, eu já tinha recebido um link do nosso irmão diácono Tiago Javarotti, né, do próprio site do Google, que você pode ali fazer pesquisas fazer viagens virtuais a vários museus. Isso é bastante interessante, fica a dica. E aí, então, fui direcionado para este link que já tinha recebido anteriormente. Então, em Berlim, há um museu da cidade de Pérgamo, dada a importância dessa cidade. Então, vários elementos da cidade foram replicados e o altar de Pérgamo, que nós acabamos de descrever, ele foi replicado, então, neste museu. Veja que na base, né, dessa escada, aqui na base das colunas, há algumas esculturas, aquelas que já apareceram aqui num dos primeiros slides que eu trouxe. Muito bem, ainda falando sobre a cidade, é interessante notar o seguinte: tudo isso vai compor o nosso entendimento por que Jesus se referiu desta maneira para aquela igreja. Tudo isso vai compor, né? A questão histórica compõe o entendimento do texto, porque o texto tem uma intenção e ele está também permeado pelas questões históricas, né, contextuais. Então, observe. A cidade de Pérgamo era antiga e com uma reconhecida tradição histórica, já nos tempos de João. Há registros de governos na região desde os dias do Império Grego. No ano de 133 a.C., foi entregue ao Império Romano. Então veja a transição, que a gente conhece bem, né, por causa da questão do exílio do povo de Deus. A gente já sabe desta sucessão de impérios. Babilônico, medo-persa, grego e romano. A gente já sabe dessa estrutura bem tranquila. Então, veja a transição, né? Então, depois de bastante tempo sob o Império Grego, foi entregue ao Império Romano, mas muita coisa permaneceu na cultura daquela cidade, né? Sua cultura já estava bem consolidada. Atualmente, quando nós pesquisamos sobre a cidade, somos encaminhados para alguns destaques, tais como: havia uma biblioteca de mais de 200 rolos de pergaminho. E daí vem o nome da cidade, Pérgamo. Não a ideia de que ali eram fabricados os pergaminhos. E como eu coloquei aí no slide, daí a importância também comercial da cidade. Se você quisesse escrever alguma coisa, você precisava de pergaminho. E você tinha que comercializar na fonte, que era a cidade de Pérgamo. Ali também havia uma grande produção de arte, filosofia, atletismo, ciência e retórica. Percebam que isso compõe muita característica grega. Veja como aquela cidade era ainda muito influenciado pelo seu passado, né? Já estava consolidado. O Império Romano acaba por administrar o governo apenas, sem muitas inserções na cultura, com exceção do culto ao imperador, né? Que aí sim foi imposta, mas no geral a cidade estava muito consolidada, questões gregas já eram praticadas ali há muito tempo. O nome do material, né, o pergaminho, a adoração ao imperador e a diversas divindades gregas e também a algumas
divindades egípcias, né? Principalmente aí no altar de Pérgamo. Então, havia ali um sincretismo, como a gente costuma dizer, uma variedade grandiosa de deuses que eram adorados, incluindo o imperador. Tudo ali. E no meio disso tudo estava uma igreja salva pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tente fazer algum tipo de aplicação para os nossos dias, né? Grande idolatria, vários falsos deuses, produções culturais que se sobressaem e tentam contrapor o ensino bíblico, né? Produções culturais que também são idolatradas. Se você se lembra da estada de Paulo em Atenas, quando ele foi ao Areópago, lembrem-se daquela ilustração, onde ele chega num grande santuário, onde havia ali dispositivos para adoração a vários deuses, inclusive para um que eles não conheciam, para ninguém ficar desassistido na adoração daquela cidade, né, das pessoas daquela cidade. Tinha ali uma plaquinha ao Deus desconhecido. E é ali que Paulo começa a evangelizar. Então, lá em Atenas, na Grécia, como a cidade de Pérgamo também tinha essa influência, é muito provável que a mentalidade religiosa daquelas pessoas era semelhante. E no meio disso estava a igreja cristã. Algumas questões, você vê aí o mapa, onde está, bem no canto direito, mais no vermelho mais claro ali, é a Ásia Menor, a atual Turquia, muito provavelmente já expandida em algumas questões. Você vê aí também uma questão arqueológica de uma moeda que era usada também para compra e venda. E à sua direita, eu não sei se está bem definido, vou aumentar, é um teatro que havia ainda há, né, suas bases ainda estão lá, mas é um teatro que havia na cidade de Pérgamo, muito alto, essas fileiras são um aclive bem grande, ou um declive, e lá embaixo havia o palco central. Muito bem, chega de questões contextuais, vamos então entender, à luz delas, por que o Senhor Jesus se referiu desta maneira à sua igreja que estava naquele lugar. Agora, eu queria que você tomasse a sua Bíblia aí e fosse acompanhando comigo. E se você está utilizando a sua tabela que nós enviamos, né, alguns ainda que não receberam, você pode utilizá-la aí também e fazer as suas anotações. Primeira coisa, primeiro destaque desta carta. Cristo afirma que aquela igreja existia onde Satanás tem o seu trono. É uma afirmação duríssima. Então, e esta expressão é repetida 2 vezes, observe, versículo de número 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E depois, o versículo de número 13 ainda, né? 2 vezes no mesmo verso, perdão. Nos tempos ali, nos dias em que Antipas, minha testemunha, meu fiel, foi morto, né? O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E esta expressão se refere ao fato de tanta idolatria naquele lugar, e uma das partes centrais daquela cidade, né? Um dos pontos turísticos, vamos chamar assim, né? Talvez utilizando aqui um termo fora de tempo, mas um dos pontos, hoje né? Mas um dos pontos centrais daquela região, se você fosse conhecer Pérgamo naquela época, você tinha que passar por aquele altar, é um negócio gigantesco no meio da cidade, né? Então é por isso também que o Senhor Jesus dá essa ênfase, dizendo que Satanás habita ali, porque tudo de ruim estava ali, né? Então, talvez uma potencialidade de idolatria, de prostituição naquela região. Diferente das outras que nós vimos até aqui, que estão mais próximas da região portuária, ela é um pouco mais afastada, e ainda assim
havia muita prostituição e idolatria naquele lugar, e o Senhor Jesus se refere à cidade de Pérgamo desta maneira, meus irmãos. Na perspectiva do Senhor Jesus, Pérgamo era uma cidade onde Satanás tinha o seu trono. Acho que agora ficou mais claro. Esta é a gravidade da situação. E nesta cidade, onde Satanás tinha seu trono, havia uma igreja de pessoas que foram alcançadas pelo Espírito Santo, que criam verdadeiramente no Senhor Jesus. E verdadeiramente eu não estou aqui apenas usando palavras, mas o Senhor Jesus fala sobre a igreja dele desta maneira. Vai usar a palavra fidelidade ou fiel, esta raiz, pelo menos 2 vezes, se direcionando às pessoas daquela igreja. E o que, com esta expressão, né, Jesus diz, conheceram onde eles estavam e o que acontecia ali, nós podemos ressaltar aqui 2 doutrinas muito caras para nós das Escrituras, sobre a onisciência e a onipresença de Cristo. Porque Cristo também é Deus, não é? Ele é a segunda pessoa da Trindade, assim como o Espírito Santo também tem os mesmos atributos, onisciência e onipresença, bem como nosso Deus e Pai, onisciente e onipresente. Então, observe que, ainda que a cidade esteja com esta situação contextual, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas que acontecem. Ele ampara o seu povo, mas ele também já está pesando as ações dos ímpios e oferecerá o seu julgamento em breve, por assim dizer. Continuamos. Mais um destaque. O testemunho fiel da igreja demanda perseguição dos ímpios. Nós falamos um pouco disso na quinta passada, estudando ali o Salmo 119, um dos trechos que nós separamos, nós estamos na sequência, e ali falava muito disso, né? A perseguição e as dificuldades que vinham da guarda da palavra de Deus. E não era diferente com a vida dos cristãos de Pérgamo. Observe, o testemunho fiel da igreja demanda a perseguição dos ímpios. Isso até hoje, meus irmãos. Onde houver um cristão humilde diante do Senhor, com o coração quebrantado, desejoso de praticar a sua palavra, haverá perseguição, haverá controvérsias com os ímpios, inevitavelmente. Observe então, por favor, o versículo de número 13, quando o Senhor Jesus vai dizer aí: eu conheço que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então, aqueles crentes, em grande medida, eram fiéis ao Senhor Jesus. Não negastes o meu nome. E a ideia de negação aqui, no contexto de Império Romano, em que não se poderia adorar outras coisas, ou deveria ser adorado o imperador. E numa fase do Império Romano, os próprios cristãos intencionalmente eram perseguidos por causa da adoração a Jesus Cristo. Lembrem-se disso. Vamos recordando aí. Então, quando o Senhor Jesus coloca aqui que não negaste a minha fé, muito provavelmente, a referência aqui, melhor dizendo, é de ser confrontados pelos ímpios e dizer assim, nega o Senhor Jesus. E eles dizerem não. De onde eu tirei isso? Pelo fato de que uma pessoa dentre esses irmãos da igreja de Pérgamo morreu por não negar a fé. Olha só como segue o versículo de número 13. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu testemunha aqui, fiel, o meu fiel, o qual foi morto entre vós. Então, meus irmãos, mais um destaque desta carta é que o testemunho fiel da igreja demanda perseguição dos ímpios. E sempre será assim. Nos nossos dias isso continua acontecendo. No nosso país a perseguição é diferente. É mais nas questões
na esfera do pensamento, né? Não na esfera na esfera física, como há em outros países. E graças ao Senhor nós ainda vivemos apenas esse tipo de perseguição, apenas esse tipo de afronta. E a fidelidade à palavra de Deus demandará inevitavelmente perseguição dos ímpios. Nós precisamos considerar isso se estamos sendo mais ou menos perseguidos. Pode ser que isso meça a nossa fidelidade no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Outro destaque: ainda que a igreja visível seja composta de pecadores salvos pela graça, é preciso mantê-la purificada pela palavra de Deus. Não pode haver espaço para diálogos com o mundo, nem concessões de fundamentos bíblicos. O que eu quero dizer com isso é que agora, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus vai acusar os irmãos daquela igreja diretamente, ou primeiramente ao anjo daquela igreja e consequentemente a eles, todos. Mas aqui há uma acusação de que eles tinham, veja o verbo que é colocado aqui, não é um verbo tolerar, não é um verbo seguir, é o verbo ter, 2 vezes. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E o versículo de número 15, tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aquela igreja tinha gente dentro dela, membros daquela igreja, por assim dizer, que sustentavam essas doutrinas, além daquilo que era pregado na própria igreja, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Mas neste período, eles não tiravam essas pessoas, eles não purificavam a igreja no sentido de disciplina. Por isso que eu coloquei como título, Pérgamo, um chamado à disciplina. Porque é isso que o Senhor Jesus está fazendo nesta carta. Ressaltando as falhas, aquilo que tem trazido dificuldades e impureza para aquela igreja, e que então deve ser tirado. E aí vem a exortação ali do versículo de número 16. Arrepende-te, senão eu venho contra ti e contra eles. Os que sustentam a doutrina de Balaão e os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Entende essa questão? É desta maneira que o Senhor Jesus está ensinando. E isso, meus irmãos, se aplica até hoje a nós. Eu já coloquei ali no slide de uma forma que isso virasse para o nosso lado também. Ainda que a igreja visível seja composta de pecadores salvos pela graça, é preciso mantê-la purificada pela palavra de Deus. Não pode haver espaço para diálogos com o mundo, nem concessões de fundamentos bíblicos. Não tem coisa da Bíblia, fundamentos bíblicos, vou dizer melhor, Você já até esperou, o pastor vai escorregar. Não, calma, já me lembro, já sopraram aqui. O ensino bíblico é inegociável. Inegociável, meus irmãos. E por ser inegociável, os ímpios não entenderão. E ao não entender, por vezes, eles vão se rebelar contra o Deus e o seu ungido, como diz lá o Salmo de número 2, e contra aqueles que professam fé neste Deus e ao seu ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje essas coisas estão acontecendo. Mas nós não podemos abrir mão dos princípios bíblicos, dos mandamentos do Senhor, de suas ordenanças, dos indicativos para a mudança de vida. Não podemos abrir mão, ainda que isso demande perseguição contra nós. Não há espaço para concessões, não há espaço para diálogos. Com a Bíblia na mão,
e observando e julgando aquilo que nós vemos no mundo, que a Bíblia é o nosso crivo, não a nossa própria consciência, mas a palavra de Deus deve ser o crivo para julgarmos, mas com a Bíblia na mão, enxergando o mundo, nós podemos sim fazer esses julgamentos e nos posicionar. Não há espaço para diálogos. É sempre de antítese, né? Sempre haverá choques. É claro, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor para nos posicionar. Mas jamais podemos dar passos atrás, negociar os princípios bíblicos. Daí vem os grandes desafios daqueles cristãos que tomaram algum lugar já de preponderância, algum lugar já de visibilidade no mundo. Daí o maior desafio deles de continuarem sendo fiéis. É por isso que nós precisamos orar por nós, por nossa igreja, pela liderança da nossa igreja. É por isso que nós precisamos orar por nossos irmãos que estão aí nesta situação mais pública, por assim dizer. Não apenas na política, mas em outras esferas. É claro que no nosso país, em especial durante este ano, nós temos de fato irmãos nossos que estão na linha de frente do governo. Nós temos ainda mais próximo, né, afunilando ainda mais, nós temos 2 irmãos presbiterianos na linha de frente do governo. A nossa oração é para que eles se mantenham fiéis. Quanto maior a visibilidade, maior a propensão ou maior a tentação de se fazer concessões dos fundamentos bíblicos ou de se abrir diálogos onde o Senhor Deus não quer dialogar. Então é preciso tomar muito cuidado. Por isso que eu já coloquei nesse slide, apesar de ainda nos voltarmos para a igreja local lá, coloquei esta linguagem que vem até nós também. Mais um ponto de destaque: há uma exortação, né? Arrepende-te. Como deveria ser esse arrependimento? Como deveria ser? Deveria ser por meio da disciplina bíblica, né, para purificar a igreja. Como é que nós fazemos a disciplina bíblica? Os irmãos sabem, aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, que sustentavam a doutrina dos nicolaítas, precisavam ser confrontados biblicamente. E precisavam ser constrangidos a saírem desta situação, a voltarem apenas seus olhos para as Escrituras. E se não fossem ouvidos, seguindo ali os passos do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, aí sim deveriam ser excluídos da igreja, para que ficasse claro que eles não eram dos nossos. Então, é neste sentido que o Senhor Jesus exorta aquela igreja a se arrepender. Necessário que essas pessoas que estavam ali na igreja, participantes daquela igreja, fossem confrontadas e, se não ouvissem, retiradas da igreja. Isso também se chega aos nossos dias. Precisamos ficar sempre atentos. E não há outra forma de fazer isso, meus irmãos, se não formos bons de Bíblia, se não conhecermos bem as Escrituras. Quando nós conhecemos bem as Escrituras, conhecemos a denominação onde nós estamos, conhecemos os sistemas de exposição das Escrituras, nós ficamos mais fortes, mais sólidos. E aí conseguimos então olhar para o mundo e fazer a interpretação baseada no ensino bíblico. E também ficar alertas para quando Satanás intentar contra a igreja, nós já colocarmos ali, fazermos o cinturão de proteção, para que não recebamos exortações como estas. Imagine que nós recebêssemos uma carta à igreja em Balneário Camboriú. O que é que seria dito? É preciso orar e pedir ao Senhor,
né, que nos auxilie, nos fortaleça. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E há aqui duas promessas. E tem gente que não tá nem querendo saber o que eu estou falando aqui, porque só quer saber de uma dessas promessas, né? Brincadeira. Mas quais são as promessas? A primeira delas, o vencedor se alimentará do maná escondido. E, segunda coisa, receberá um novo nome. Eu coloquei assim, o pastor está fugindo da pedrinha branca. Não estou fugindo, né? É porque o foco desta pedrinha branca não é ela própria, mas é o que está escrito ali. Veja só o versículo de número 17, né? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O foco aqui é o nome, por isso que eu estou colocando, não é que eu estou fugindo não, tá bom? Mas veja como a carta, esses destaques da carta se apresentam a nós. E a última coisa é que a disciplina bíblica acontece após uma instrução. Sempre é assim. A gente faz isso com os nossos filhos, imitando o nosso Pai Celeste, não é? A gente instrui primeiro e depois disciplina baseado naquela instrução. Então, da mesma maneira, neste caso, o Senhor prometeu pelejar contra aquela igreja e seus intrusos. É com a igreja e os seus intrusos, utilizando a espada de sua boca. No caso, né, caso não houvesse arrependimento. Ele instrui, se não há arrependimento, ele mesmo vem e purifica a igreja, porque a igreja é dele. Ele é o dono da igreja. E ele vai manter a sua igreja pura e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Adiante, meus irmãos. E aqui já fazendo algumas observações, né? Mesmo habitando em um lugar tão adverso à fé cristã, aquela igreja mantinha a fidelidade ao Senhor Jesus, mesmo com a morte de um de seus membros, o Antipas. O que Cristo ressalta em sua exortação é que eles aceitavam como parte da igreja pessoas que sustentavam outras doutrinas. Duas delas aí, né? Balaão, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. A figura dos nicolaítas ainda é um pouco obscura para nós, muito provavelmente relacionada a questões de prostituição, as questões sexuais, né? E a doutrina de Balaão, nós temos o registro em Números, capítulo 25, esses primeiros versos, aquele lá da mula, é ele mesmo. Né? E por meio dele, o povo de Israel foi colocado em falhas, em tropeços, e muita gente morreu. Né? Dezenas de milhares de pessoas foram disciplinadas por Deus com a morte, por causa também da doutrina de Balaão, por sacrifícios idólatras e coisas desse tipo. Eu coloquei a referência e os irmãos podem ler Números 25, mas essa história vai longe. Então, fica aí um incentivo para você, nos momentos devocionais desta semana, estudar a história de Balaão. Tá bom? Fica aí essa dica, eu vou fazer isso também. Então, a doutrina de Balaão. E aí a exortação é clara, né? Arrepende-te, senão virei contra ti com a espada da minha boca. E aqui sim há uma ilustração, né? E esta ilustração aponta para estes textos que eu coloquei como embasamento. Talvez o mais claro para nós é Efésios 6,17. O que é essa espada? Né? A espada que Jesus tem em sua boca. A espada afiada, a espada de dois gumes, é a palavra de Deus. Né? Efésios 6,17, aquele trecho onde o apóstolo Paulo orienta os cristãos a tomarem a armadura de Deus. Um dos elementos dessa armadura é a espada, né, da palavra de Deus. Agora eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha só que interessante este texto. Hebreus 4, verso 12.
que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A espada afiada de dois gumes que há na boca de Jesus Cristo é a sua palavra. Esta ilustração aponta para este fato e o registro bíblico confirma, né, esta ilustração. É a palavra dele, a palavra de Deus. Vá comigo, por favor, até Apocalipse 19. Verso 15 e depois o verso 21. Apocalipse 19, 15 e depois o 21. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora o 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós vamos chegar lá no capítulo 19, mas você já fica com isso gravado na sua memória. Então, quando o Senhor Jesus dá esta exortação à igreja: arrepende-te, senão eu vou contra você. E contra, ele diz ao anjo da igreja, contra você e contra estes que sustentam essas doutrinas falsas, ele vai com a palavra dele. E veja que interessante. É a própria palavra de Deus é este instrumento, tanto para discernir o propósito, né, esse instrumento afiado que vai no mais profundo do coração do homem, mas também é por meio da palavra de Deus que muitos já estão numa situação de julgamento. E está recaindo sobre eles cada vez mais juízo, para no dia do juízo final, indesculpáveis por sua rebeldia, serem condenados ao inferno de fogo, né? Ao lago que arde em fogo e enxofre, onde cabem Satanás e o inferno, né? Dada aí a proporção imensa, muito maior do que os tormentos atuais do inferno, os tormentos futuros, daquilo que a própria Bíblia considera como a segunda morte. O negócio é ruim mesmo. E é neste sentido que o Senhor Jesus vem com a sua própria palavra. Ele vem destruir pessoas com o poder da sua palavra, que ele mesmo utiliza como ilustração uma espada afiada de dois gumes, que sai da sua boca. Muito bonita essa ilustração. Daí também notarmos o poder da palavra de Deus e também como ele ressalta, o próprio Deus ressalta o poder de sua palavra. Nós estamos estudando o Evangelho de João e temos notado, e eu tenho feito várias referências, em especial ao capítulo de número 3, quando o Senhor Jesus diz que aquele que não crê nele já está julgado, porquanto não creu nele. Da mesma maneira, agora ele diz aos crentes de Pérgamo que se eles não se arrependerem, ele vem com a sua própria palavra, ele mesmo vem. E diante deles estará a acusação da palavra e ele retribuirá. Esta é a ideia. Por isso, meus irmãos, por isso é tão necessário e fundamental que os crentes conheçam a palavra de Deus. Poder para a salvação, poder para a purificação, mas poder também para juízo. É preciso considerarmos cada vez mais. Eu sei, cada vez que o tempo passa, parece que todos nós, nos tornamos um pouco preguiçosos, um pouco mais preguiçosos.
de buscar a palavra de Deus, de ler a palavra, de conhecer a palavra de Deus. Os jovens têm uma faixa etária que está praticamente assim com dificuldades de tomar a palavra de Deus em suas mãos, por causa que já nasceram numa fase onde a tecnologia era muito avançada. E hoje não se precisa mais pegar aquele tempo e colocar ali os seus olhos na palavra. Não, você tem o celular, você pode ler apenas um versículo, ou ler ali um devocional, escutar um podcast, está tudo ótimo, tudo maravilha. E aí, continua-se como um crente fraco na palavra de Deus, fraco na fé, fraco na percepção do mundo que está ao seu redor, das ciladas que existem neste caminho. Nós estudamos há 2 domingos, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz da nossa vida. E Cristo se revela na palavra. Nós precisamos da palavra. Porque se nós não conhecermos bem a palavra, se não conhecermos as exortações que Cristo faz a nós, que estão na sua palavra, Ele utilizará a sua palavra contra nós. É isso que Ele está ensinando à igreja de Pérgamo. É isso que Ele está ensinando a nós hoje. Arrepende-te, senão eu venho contra ti, com a espada da minha boca. Então, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. E pensando na igreja, nós precisamos, baseados na palavra, observar nossas práticas, fazer as confrontações necessárias, passar então a igreja por uma purificação bíblica e então manter firmes a nossa fé em Cristo e o nosso testemunho, para que Ele não utilize a sua palavra contra nós. Caminhando para o fim, a Igreja de Cristo atualmente em alguns lugares tem vivido dentro de seus limites com falsas doutrinas e práticas pecaminosas. Eu cito aqui algumas. A tentativa de remontar o Antigo Testamento, eu já disse isso várias vezes, né? Isso é uma falsa doutrina, isso é uma blasfêmia contra o próprio Cristo, contra o sacrifício de Cristo. E muitos têm deixado essas coisas dentro da igreja, né? Doutrinas que fazem frente, né? Confrontam a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Nesses casos, a incoerência é grandiosa e a impureza é perceptível. Vamos falar aqui dos nossos irmãos que estão mais publicamente, né, em evidência. Falei um pouquinho daqueles que estão na política, mas há outros cargos, né, onde as pessoas estão em evidência. No direito, talvez para nós fica mais claro aqueles que estão na música, né? A música gospel e tal. Você não consegue mais diferenciar. Na tentativa de conseguir maior exposição, acaba por abrir diálogos onde não se poderia abrir. Acaba por fazer concessões onde não se poderia fazer, né? Então você tem num programa de TV, na mesma pauta, alguém que vai lá lançar um CD evangélico, a outra pessoa que vai tocar uma música que faz menção a divindades, né? Aí tem uma entrevista com um homossexual no mesmo programa, e ali está o cristão que foi só na intenção de mostrar o seu cântico. É difícil, meus irmãos. Esses diálogos não podem acontecer. Nós devemos manter a fidelidade à palavra do nosso Deus, acima de tudo. Acima de tudo. É preciso, então, arrependimento e luta contra esses erros, utilizando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois se não o fizermos, o próprio Cristo virá e purificará a sua igreja. Eu quero encerrar falando da pedra branca, tá bom? A Igreja de Cristo, atualmente, já coloquei isso, só adicionei aí a pedrinha branca, perdão pela cópia.
São as duas promessas, o maná escondido e o novo nome escrito na pedrinha branca. Sobre o maná escondido, meus irmãos, o profeta Jeremias, quando da destruição ali da cidade, lá atrás, pegou um pouco pegou aquele altar que tinha, né, a arca ali, e escondeu, junto tinha uma porção do maná. E aí criou-se no próprio povo de Israel, em alguns núcleos, a ideia de que quando o Messias viesse, quando o profeta verdadeiro, né, o profeta viesse, ele traria desta porção que estava escondida, como também mais um sinal da libertação daquele cativeiro e da restauração das coisas que eram antes do cativeiro. Então, essa é uma possibilidade, né? E a outra possibilidade, mais no âmbito geral e espiritual desta ilustração, é que o vencedor será alimentado pelo próprio Deus, assim como o povo foi alimentado no passado, né, com o maná que caiu do céu. E ali, da mesma maneira que ele fala, né, de tomar do fruto da vida, de morar ali na cidade, ele também fala deste maná, né? Lembrando também que o próprio Cristo é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta a nossa alma. Eu tendo a aceitar e a aplicar mais esta segunda possibilidade de ter este alimento no porvir, né, em novos céus e nova terra. Sobre o novo nome, este novo nome será escrito nesta pedrinha branca. E há também, mais do que a do maná, né, essa ideia do maná, a ideia da pedrinha branca, há uma diversidade assim grande de interpretações. E há duas delas que eu creio se aproximam mais do próprio ensino bíblico e do contexto que nós já vimos. Na cidade de Pérgamo, para que alguém fosse aceito em alguns ambientes sociais, inclusive, era necessário apresentar uma pedra branca com o seu nome, né? Dando ali menções se você seria aceito ou não. Essa é uma possibilidade que eu acho que se aproxima mais. Quando o Senhor utiliza isso, ele diz, olha, fiquem tranquilos, se não são aceitos aqui, né? Ao vencedor de todas essas dificuldades, eu mesmo darei esta pedra branca, com um novo nome, e ninguém vai saber, apenas aquele que o recebe. Também, muito provavelmente, se ajustando ao contexto histórico, de que naquela época em Pérgamo, por causa da perseguição a alguns cristãos, se soubesse do teu nome que você é cristão, muito provavelmente você seria perseguido, né? Então imagine aí os nossos irmãos numa cidade, num país perseguido, né, que a igreja é perseguida, ele não pode ficar ali dizendo muitas coisas. Nós tivemos aquele dia da igreja perseguida, não sabemos direito o nome daquele missionário, nem o lugar onde ele estava, ainda colocaram uma foto para não mostrar o rosto dele, mais ou menos neste sentido. Mas aí o Senhor Jesus diz, olha, haverá um dia em que você ficará seguro e eu mesmo darei este novo nome. Esta é uma possibilidade que eu acho que se ajusta bem ao contexto histórico e ao ensino bíblico. Há também uma última possibilidade que também se ajusta, que é a ideia desta pedra ser translúcida, né, no sentido de tudo bem que está escrito branco aí, né, pastor? Já está inventando moda. Não, é que eu pesquisei, do que eu pesquisei, eu trouxe aqui aos irmãos aquilo que se ajusta mais, tá bom? É uma pedra mais translúcida no sentido de ser já burilada, né, purificada, por assim dizer, depois de tantas perseguições e tribulações. Então, há uma promessa de vida melhor, há uma promessa de liberdade destas perseguições, há uma promessa de uma vida em paz, né, e alimentados pela presença de Deus, pela palavra do nosso Deus. Em linhas gerais, é isso então que a carta à igreja de Pérgamo nos ensina em todos estes aspectos que nós vimos.
Nós, então, devemos atentar para o nosso envolvimento com a cultura idólatra à nossa volta. Precisamos buscar sabedoria para discernir os tempos, observando atentamente a sã doutrina, sem fazer alianças espúrias, preocupados com a aceitação social. Deus em Cristo é fiel e cuidará de nós. Por isso, não é preciso buscar refúgio em falsas promessas de paz que o mundo oferece. Fazer concessões ao mundo é abrir as fronteiras do coração para a entrada de novos ídolos. Então, meus irmãos, permaneçamos firmes, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus e passando pelo crivo da palavra, nossas teorias, nossas práticas, nós mesmos, para que não façamos aí concessões onde não devemos e o próprio Cristo venha contra nós utilizando a sua palavra. Vamos então orar pedindo a Deus que nos abençoe e encerrando assim também a nossa escola dominical. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus eterno, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que desde aquele tempo em Pérgamo e até os dias de hoje, tem muitas dificuldades e o Senhor as supre pelo poder que tens e pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a desejar mais a tua palavra, a conhecer mais a tua palavra e a usar mais a tua palavra em todas as esferas da nossa vida, não apenas na igreja, para que assim olhemos para o mundo através da tua palavra e nos coloquemos firmes, nos mantenhamos firmes, testemunhando sobre ti e sobre a tua palavra. Ajuda-nos a ver as coisas que estão erradas em nossa igreja, em nossa vida, para que nós então possamos purificar-nos segundo a tua palavra, para que o Senhor nos ofereça a promessa de um novo nome e de um alimento constante na tua presença. Nós te louvamos por este estudo, te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então encerrar a nossa escola dominical. Me perdoem, eu passei um pouquinho do tempo aqui, mas já estamos encerrando. Eu desejo a todos um bom domingo e lembrando, né, de hoje às 18 horas, nós teremos o nosso culto, continuaremos na série de João, do Evangelho de João, com a grande alegria de receber novos membros à nossa igreja. Então, que Deus nos abençoe, prepare-se para este momento. Às 3 horas eu estarei com uma comissão do conselho lá na igreja, também para ouvir estes irmãos que serão recebidos. Que Deus os abençoe, um bom domingo a todos e até mais tarde.